Olá, sou o professor André Brock e aqui eu resolvo mais uma questão que envolve aplicação de derivadas na determinação de máximos e mínimos de funções. Então, essa explicação sobre o critério que eu vou utilizar aqui, sobre o método, você encontra aí na descrição, né, o link de um vídeo em que há detalhes sobre o que vai ser feito aqui. A questão diz que a potência P de uma bateria de automóvel é dada por P, que é igual a V vezes I, menos I ao quadrado R, para uma voltagem V, corrente I e resistência interna R da bateria. Eu quero saber que corrente corresponde à potência máxima, quer dizer, qual é o valor do I, corrente, né, que faz com que a potência seja a maior possível. Então, por aqui a gente vê que essa função potência vai ter que ser considerada como uma P de I. Né? E dessa forma, o que aparece aqui, as outras letras que aparecem aqui, o V e o R, vão ser tratados como constante, porque na verdade o que me interessa é o comportamento de P em relação à corrente elétrica somente. Bom, e aí para você poder justamente, né, começar o trabalho, vamos considerar aqui, olha, a minha P de I, que é V que multiplica I, menos I ao quadrado que multiplica R. Para começar esse trabalho de determinação, né, de máximos e mínimos, nós começamos encontrando o ponto crítico ou os pontos críticos da função. Vamos ver quantos pontos críticos essa função vai ter. Para isso é necessário derivar a função, primeiro passo. Tá? Então, determinar a derivada da função P de I, fica aqui a função P'. Vamos lá, então eu tenho aqui, ó, V que multiplica I, V é uma constante, então você mantém a constante nessa derivação e deriva I, como se fosse um x, né? Um x elevado a 1, tá? É I elevado a 1, a derivada de I elevado a 1 é 1, menos I ao quadrado vezes R, o R é constante, mantém, aí você deriva o I ao quadrado, regra do tombo, 2I elevado a 2 menos 1, da regra de derivação. Então, só dando uma arrumada nessa função derivada, né, de P, eu vou ter V vezes 1 é V, menos 2 que multiplica R, I elevado a 1. Então, está aqui, essa é a função derivada. Para determinar ponto crítico, eu tenho que pegar a derivada da função, P' de I, e igualar a zero. E resolver essa equação aqui. Tá? Ou seja, P' de I, nós já vimos aqui que é V menos 2RI. Isso daqui tem que ser igual a zero. Agora, vamos resolver essa equação em I. Né? O I é a nossa incógnita agora. Para fazer isso, nós vamos ter menos 2RI igual a menos V. Tá? Multiplicando aqui tudo por menos 1, fica 2RI igual a V. Portanto, I é igual a V sobre 2R. Esse é o ponto crítico, um ponto crítico apenas. Bom, o que nós precisamos fazer agora, né, provavelmente essa é a resposta, é a corrente que vai determinar a potência máxima. Essa corrente tem que ser igual a voltagem V dividido por 2 vezes a resistência. Só confirmando que esse ponto, esse valor I, né, esse ponto crítico, é o ponto de máximo da função. Para isso eu preciso calcular a derivada segunda e lançar esse valor. Né? Vamos aqui abrir um espaço. Olha, a derivada segunda de P, P duas linhas de I, é pegar a função derivada, que está aqui, essa expressão aqui, né? E derivar. Derivada de V, V é constante? É zero. Derivada de menos 2R é constante, permanece aqui. Menos 2R. Vezes a derivada de I. A derivada de I é 1. Tá? Então, essa derivada segunda de I é igual a menos 2R. Perceba que ela não depende de I. Né? O que eu tenho que fazer agora, o critério da derivada segunda, me diz o seguinte, eu tenho que pegar essa derivada segunda e calcular para o ponto crítico, colocar V sobre 2R no lugar de I, aqui nessa expressão. Acontece que essa expressão não depende de I, é constante. Né? Ela vai ser igual a menos 2R para qualquer que seja o valor de I.
Tá certo? Se tivesse um multiplicado por i aqui, eu colocaria esse valor v sobre 2r no lugar de i e faria a simplificação da expressão, tá? Mas não tem. Tá, ok? Então, é menos 2r. Como r é positivo, menos 2 que multiplica um valor positivo vai dar um valor negativo. Como a derivada segunda é menor que zero, isso quem me diz é o critério da derivada segunda, né? Se a derivada segunda para o ponto crítico for menor que zero, for negativa, esse ponto crítico, i igual a v sobre 2r, é ponto de máximo da função. Então, só confirmando aí que é um ponto de máximo da função. Portanto, né, a resposta ao nosso problema, qual é a corrente que torna a potência máxima, é exatamente essa corrente aqui, V sobre 2R. Isso aí, até o próximo vídeo.